A força da mulher na história dos homens é contada desde os primórdios do ser humano, desde que o ser humano se conhece como gente. E a Bíblia não fica de fora concernente a essas histórias. Histórias fascinantes, histórias que trazem problemas, incluindo mulheres que eram indigentes, mulheres desvalorizadas na história ou na sociedade daquele tempo, mas que vieram fazer parte da linhagem de Cristo. Vieram ser valorizadas através do seu exemplo, da mudança de vida. E no programa de hoje queremos falar sobre uma mulher que, foi entronizada, assim podemos dizer, na história bíblica ou na história do povo de Israel e, por consequente, na história, na linhagem de Jesus Cristo. Estou a falar de Tamar, aquela mulher, que veio a engravidar do seu próprio sogro, isto mesmo. Tamar que anteriormente havia se casado com Oná, depois com Er, ou primeiro com Er, depois com Oná, e a seguida deveria se casar com Pérez. Mas isso não acontece porque o seu sogro lhe negou, este privilégio, este direito que ela tinha de acordo com a lei de Levirato. São essas coisas que nós vamos falar no programa de hoje, sobre Tamar e o seu sogro Judá, que acabou sendo, de uma forma assim podemos dizer, seu marido. E dessa junção incestuosa do sogro e a nora veio a nascer os gêmeos Pérez e Zerá, aqueles que poderiam dar sequência para que o próprio Senhor Jesus nascesse. Então no programa de hoje vamos falar sobre isso. Desde já, meu caro amigo, deixa teu like, tua mensagem é muito importante. Partilhe os nossos conteúdos, aqui no Facebook, por favor. Partilhe, deixa teu like, é importante para que o algoritmo do Facebook entenda que essa mensagem é importante, esse vídeo é importante e que possa ser visto por mais pessoas. E você aqui no YouTube, por favor, subscreva no nosso canal, conforme estás a ver o sininho de notificação, clique lá, é importante, subscreva, faça parte da família do YouTube para que possamos crescer e quem sabe a gente possa ganhar alguma coisa e crescermos como canal aqui no YouTube. E se não estás no YouTube, basta clicar no link na descrição, será levado diretamente para a nossa página. Não saia daí, que hoje vamos falar sobre Tamar e esse relacionamento incestuoso com seu sogro. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezedi, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Gênesis capítulos 38, versos 1 a 5. De acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vamos ver que a história começa com um dos filhos de Israel ou de Jacó, que era chamado Judá. Por causa dessa desavença entre irmãos, Judá não se sentia confortável estar no meio do seu pai, pois haviam vendido seu irmão José ao Egito, assim podemos dizer. E Judá não se sentia confortável vendo o sofrimento do seu pai. Ele decidiu se separar dos irmãos e do seu pai e viver numa terra distante, longe. Foi viver com os cananeus. Lá a história bíblica diz claramente que Judá conheceu uma mulher a qual lhe deu filhos. O primeiro era de nome Er, o segundo Onã e o terceiro Selá. E dentro desses filhos cresceram, se tornaram homens e Judá achou que era necessário, apresentar ou criar, assim podemos dizer, era necessário arranjar uma mulher para seu filho Er. E aparece Tamar nessa história. É ali que entra a história dessa mulher. Ela é entronizada por intermédio do filho de Judá, que se chamava Er. E a Bíblia diz claramente que Er era uma pessoa muito revoltada, uma pessoa que não quis saber com as coisas de Deus. Era um ser muito difícil de lidar e que não agradara ou não fazia coisas boas. Em simples palavras, Er era um homem perverso. E Deus o feriu, matou este homem, sem antes da Tamar engravidar. E nós vamos ver que, depois desse cenário, como naquela época, atenção,
havia uma regra, uma lei, assim podemos dizer, de nome a lei do levirato. Muitos de nós não conhecemos o que é essa lei. Vamos tentar explicar neste programa. A lei do levirato era uma lei que consistia em que o filho mais velho, quando viesse a morte, quando ele morresse e deixasse uma viúva, esta viúva tinha por direito ser mantida pelo irmão antecessor, ou que seguia o morto. E isso acontece na história de Tamar. Com a morte de Er, é claro que Oná tinha que seguir ou substituir o lugar do seu irmão mais velho. A Bíblia diz que todos nós vivíamos escravizados pelo pecado. O apóstolo Paulo diz: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Essa frase de Paulo age como um raio-x da situação em que vive o homem longe de Deus. Superficialmente parece que ele aproveita a vida, mas a radiografia revela o que há por trás da pretensa liberdade, escravidão e dependência dos prazeres. Essa lei do levirato, não é, ordenava que o irmão que seguia o morto tinha obrigatoriamente se casar com a viúva. E neste caso era Tamar. E nós vamos ver que esse rapaz se casa, não é, com Tamar. E esse rapaz não queria dar filho a Tamar, pois ele sabia de que o primeiro filho seria do seu irmão morto, o irmão que faleceu. E, por sua vez, a progenitora, ou o direito de progenitora, não é, que era recorrente naquela época, passaria para seu sobrinho. E com essa realidade, o irmão menor decide não dar filho para Tamar. Isso acontecia quando chegava no momento do ato sexual, ele deitava os seus sêmens para fora. E isso não agradou ao Senhor Deus. Deus desagradou com a atitude de Oná. Oná não queria dar filhos a Tamar. E por essa consciência de ele não dar filho a Tamar, Deus o feriu. Até porque ele também era um homem perverso. Era um homem que não queria lidar com as coisas de Deus. E Oná acabou por falecer. Tamar ficou viúva mais uma vez. E a história conta que sobrava apenas um rapaz, um menino, que era filho de Judá, chamado Selá. Porém, Selá era uma criança e não estava preparado, ainda não estava pronto para ser homem ou para ter mulher. E com isso, Judá orienta a sua nora de que ela pudesse ir para a casa dos seus pais, esperasse com que Selá se tornasse adulto e pudesse se casar com ela. Somente Cristo pode libertar o homem da busca vazia pela alegria passageira. O facto de Jesus ser Senhor daqueles que nele creem é o fator que liberta o homem do pecado e das suas funestas consequências. A Escritura diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Dentro desse meio termo, Judá compreende de que havia uma desgraça por dar os seus filhos a essa mulher Tamar. Ele pensa que o problema estava com Tamar e ele temeu que ao entregar Selá o seu filho, o seu único filho, poderia também acontecer a mesma coisa. E isso nós vamos ver que Judá não quis dar Selá para Tamar e Tamar reivindicou o seu direito. Ela queria com que Judá, seu sogro, cumprisse o tratado, a lei do levirato, que obrigava, não é, o filho menor sustentar ou substituir o irmão mais velho morto. E isso não acontece. E o tempo passa e Tamar achou-se injustiçada, não é, com a atitude do seu sogro. E ela, por causa disso, vai arranjar uma artimanha que aos olhos de Deus é tão errado quanto a atitude de Judá. E nós vamos ver no decorrer da história, Tamar vai criando condições erradas para tentar justificar-se. Assim podemos dizer, ela queria justiça por suas próprias mãos. Menos ele sabia de que essa justiça que ela queria
usar por suas próprias mãos, seria uma justiça errada perante Deus. E nós vamos ver de acordo com a palavra de Deus que diz claramente o seguinte: Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina com o seu amigo Ira, o Adolamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúvas, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Nesse meio termo, Tamar, viúva, desamparada, sem nenhum homem para o querer, Tamar estava desesperada. Mas a Bíblia fala claramente que nessa época veio a falecer a mulher de Judá, com quem ele havia tido, esses 3 filhos. Depois desse meio termo, depois de passar o momento de luto, houve a época de tosquiar as ovelhas. No Oriente Médio havia essa época de tosquia das ovelhas. E essa tosquia das ovelhas naquele ano calhou na cidade de Tímina. E nós vamos ver que Judá com seu amigo vão para essa cidade para tosquiar as ovelhas. E Tamar soube da vizinhança que seu sogro havia ido para Tímina. E ela orquestra uma cilada para seu sogro. Ela tira as suas vestes que ela usava de viúva e usa algumas vestes de prostituta, cobre-se com véu, pois naquela altura já havia uma cerimônia juntada, que fazia ligação com esse ritual de tosquear as ovelhas. Havia também prostitutas culturais. Essas prostitutas culturais tinham como objetivo de seduzir esses homens que iam tosquear as ovelhas, ao voltar se deitavam com elas. E Tamar fica numa das 2 fontes a caminho, onde poderia eventualmente passar Judá. E ali passa Judá e se encontra com essa mulher que era Tamar, que se fez de uma prostituta, e ele a possuiu. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se contigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu-lhe ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Gênesis 38, versos 12 a 18. Nessa altura nós vamos ver que Judá se deita com aquela prostituta, que era realmente Tamar. Sem dar conta, Judá se deita com sua nora. E como ele não tinha dinheiro, para dar a esta possível prostituta, ela pediu algo que segurasse o seu pagamento, pois naquela altura o único tributo que se pagava era um cabrito. E Judá prometeu a essa possível prostituta de que lhe daria um cabrito. E como ele não tinha cabrito naquela altura, deixou consigo o seu cajado, o seu selo e o seu cinturão, símbolo do seu poder, da sua identidade, aquilo que ele representava como pessoa. E Judá deixa isso para essa possível prostituta. E vai assim Judá para casa. Passando 3 meses, Judá recorda-se que havia deixado o seu selo, o seu cajado, e manda seu amigo com cabrito para que pudesse recuperar os seus pertences. Mal que ele chega, não encontra essa prostituta. Até os moradores da época dizem que aqui não existe prostituta nenhuma. E Judá ficou sem o que fazer com base a esta realidade. Nós vamos ver que passando 3 meses, houve-se na cidade de que Tamar, aquela que era nora de Judá, estava grávida. Era algo incomum. Como é possível uma viúva estar grávida se não tinha marido
e não havia ninguém que lhe desejasse. Como é possível? E todo mundo achou que Tamar havia adulterado. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Gênesis 38, versos 24 a 26. É incrível como é que a história nos conta eventos diferentes. Se nós vermos nos dias de hoje, quando uma mulher perde um marido passando um tempo e surge grávida, é algo normal nos dias atuais. Mas naqueles tempos não era algo normal. Por mais que a mulher viuvasse, essa mulher ainda pertencia a esta família, ainda pertencia à família do morto e não tinha direito a menos que houvesse um concerto entre famílias de separação. E Tamar ainda estava comprometida a esta família, pois dentro dessa família ainda existiam homens que tinham capacidade de manter a Tamar. E Tamar surge grávida. E quem a engravidou? E quando uma mulher viúva ficasse grávida, era apedrejada ou queimada na praça pública. E isso que deveria acontecer com Tamar. E nós vamos ver que Tamar é chamada para ser queimada e ela pergunta, a pessoa que me engravidou, ou manda recado, não é, para o seu sogro, que a pessoa que me engravidou é o dono deste cajado, deste selo e deste símbolo, mostrando de que realmente o acusador era o mesmo pai dessa gravidez. É o que acontece. Judá envergonhado reconhece, conforme a Bíblia diz, o seguinte. Além disso, em certo sentido, as estrangeiras Tamar, Raabe e Ruth revelam a amplitude da graça de Deus. Cristo é o grande descendente de Abraão, em quem as promessas pactuais são plenamente cumpridas. Ele nasceu da descendência de Isaac, estabelecida em seu filho Jacó, por meio da casa de Judá, através da linhagem de Pérez, filho de Tamar, e mais tarde, Raabe e Ruth foram contadas nessa mesma linhagem em Cristo. A graça de Deus alcança pessoas de todos os povos, línguas e nações. Por isso, Jesus Cristo não apenas é o Salvador dos judeus, mas é o Salvador do mundo. Realmente, essa é uma história inusitada, uma história que nos mostra uma mulher que anteriormente era casada com os filhos, ou fora casada com os filhos de Judá, acabou sendo engravidada pelo seu sogro. Judá não deu conta que aquela prostituta, que ele havia se deitado com ela 3 meses atrás, era sua nora. Aqui podemos tirar algumas lições muito importantes. Tamar cometeu o erro, sim, por mais que ela tinha direito, não é, de ter Selá como seu esposo, de acordo com a lei de Levirato. Bom, é necessário explicarmos também aqui o que significa isso, lei do Levirato. A lei do Levirato significa a lei dos cunhados. Era uma lei, como já dissemos, quero apenas reforçar, que o irmão mais velho, quando viesse a falecer, o que seguia tinha o direito de dar a continuidade da linhagem do irmão mais velho. Tamar tinha este direito, mas isso não lhe dava, não é, o direito dela cometer pecado, se deitar com seu sogro. E também isso não dava direito a Judá se deitar com uma prostituta. Veja que um pecado puxa outro pecado. E nós vamos ver que fruto desse incesto, dessa ligação entre nora e sogro, nasce gêmeos, ou vem lá um filho. E nós queremos falar um pouco sobre essa gravidez de Tamar. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez,
Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zera. Gênesis 38, versos 27 a 30. Depois de 9 meses, Tamar veio dar à luz. A Bíblia também diz algo muito importante que nós devemos dizer aqui. Muitos poderiam dizer, o sogro acabou vivendo com sua nora, acabou de fazer a sua nora de esposa. Atenção, a Bíblia não diz isso. A Bíblia apenas nos diz que a partir daquele momento ou daquele ato incestuoso, Judá nunca mais conheceu a Tamar, ou seja, não chegou a se relacionar sexualmente com Tamar. Apenas a considerou como parte da sua família, por causa daquela gravidez que vinha, não é? Esses gêmeos que nós queremos dizer ou queremos falar no programa. Atenção, depois do momento de dar à luz, as parteiras descobriram que haviam gêmeos. Algo incomum acontece desse parto. O primeiro a tirar o braço, não é? A parteira pôs nele um laço escarlate, vermelho, assim podemos dizer, que simbolizava que seria o primeiro. Mas algo incomum acontece. Ele mete de novo o braço dentro, não é, do útero da sua mãe, e o outro que estava por detrás rompe e sai primeiro. É algo incomum de explicar. Até na medicina não entendemos como foi possível o menor irromper, sair primeiro do que aquele que estava em frente. Talvez porque o primeiro estava na posição errada, estava colocado-se de uma forma errada para sair. E isso acontece conosco nos dias de hoje. Muitos de nós não demos certo em algumas coisas, com alguns objetivos, porque estamos no momento errado, na hora errada. E aquele ou o outro que está no momento certo, na hora certa, consegue alcançar o mesmo objetivo que nós também almejamos. É isso que aconteceu com esses gêmeos. Pérez, por impor primeiro a mão, não saiu. E ele, ao recolher a mão, o seu irmão, Zerá, assim podemos dizer, por impor a mão, não conseguiu sair. Ele, ao recolher a mão, o seu irmão Pérez saiu primeiro. Por isso é que ele recebeu esse nome de Pérez, que significa irromper, aquele que saiu num lugar que não lhe pertencia e acabou sendo o primogênito. E é por intermédio de Pérez, não é, que nós vamos ver que vem a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi através de seu filho Pérez que Tamar passou de uma viúva desamparada a uma das mães incluídas na genealogia de Jesus. Na verdade, Tamar não foi a única estrangeira citada na genealogia de Jesus. Ela aparece acompanhada de Raabe e Ruth. A história de Tamar nos mostra que Deus não se agradou com o ato da Tamar. Nos mostra que os meios, os métodos usados por essa mulher para que pudesse não se vingar dos seus direitos foram errados. Mas Deus transformou essa maldade, esse ato ilícito, em bem. Deus transformou o ato errado de Tamar em bem, pois o fruto desse relacionamento, que sairia esses gêmeos, que formou, não é, esses filhos que hoje vão fazer parte ou que fizeram parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo. E a história de Tamar vem conosco nos dias de hoje, nos mostrando que uma mulher que era insignificante, era indigente, uma mulher desvalorizada, viúva, veio a ser a matriarca na história do povo de Israel. É por intermédio dela que o Senhor Jesus Cristo vem a nascer. Ou seja, Tamar é uma das mulheres que também foi incluída na genealogia do Senhor Jesus. Nenhuma dessas mulheres estrangeiras foi perfeita e seria muito improvável que elas pudessem ter qualquer papel de destaque dentro do povo da aliança. Mas Deus achou por bem conceder que elas carregassem em seus ventres a linhagem real através da qual Cristo haveria de vir ao mundo, mostrando que a salvação realmente não depende dos méritos humanos. A história de Tamar nos mostrou que Deus é um Deus de amor, é um Deus que está a favor dos seus filhos, é um Deus que se preocupa com cada detalhe, com cada ponto, por mais que seja errado, não é? Aos olhos de Deus nos vê como uma criança que precisa de orientação, de graça e de misericórdia. E é isso que aconteceu na vida dessa mulher. Do desconhecido,
para o conhecido, se tornou a matriarca dentro do povo de Israel. Apesar do seu ato ilícito, como nós já dissemos, Deus a transformou em bem. É isso que acontece no reino de Deus. É isso que acontece quando nós nos achegamos perto do Senhor Jesus. Por isso, você que nos segue aqui no nosso canal Crônicas Celestiais e Crônicas do Reino, por favor, partilhe, subscreva aqui no YouTube, no Facebook, deixa teu lado, o teu like é importante e nos ajude a crescer. E nunca se esqueça que estamos aqui para trazer essas mensagens para conhecimento histórico e tentarmos trazê-lo para a nossa vida e aprendermos com ele. E lembre-se que a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.